Há quem na vida começa com 1 ou está no 0, começa com 1, 2, 3. Há quem está no menos 10. Você precisa ralar muito só para chegar no 0. Porque menos 10 com 1, menos 10, o 1 acaba por ser maior. Até o 0 é maior do que menos 10. Então, já estamos a ver como é que essa fragilidade nos açoita a cada um de nós. Você precisa se esforçar mais para conseguir ter o básico. Para ter dinheiro o quê? Dinheiro podia ser qualquer coisa, chapadas ou bofas, por exemplo, né? Bicos. Agora, estaria aí disposto a receber chapadas só para ter isso que se chama dinheiro? Doutor Abrão, eu não poderia terminar esse podcast sem falar do Capitão Risca. Quem é o Capitão Risca? O Capitão Risca. Seja muito bem-vindo a mais um podcast. Mas não é qualquer podcast, este é o Centro de Negócio. Eu tenho como convidado alguém que para mim é muito familiar, um amigo, um parceiro e um companheiro de longa caminhada. Aquele que para as leads nacionais muitas das vezes é conhecido como comentarista, roteirista e colunista de alguns dos grandes jornais do país. Ele que também tem a sua forma carismática de abordar temas sensíveis, mas com uma leveza que poucos conseguem fazer do mesmo jeito. Eu falo nada mais, nada menos do que o Dr. Abrão Ngulo. Ele que é economista, ele que é consultor, empresário e, acima de tudo, um grande palestrante. Dr. Abrão, seja muito bem-vindo à Ferri Business Center. Ok, grato. Também estou aqui para agradecer ao convite que foi endereçado a mim pela Ferri, Centro de Negócios especificamente, e vamos fazer cuidar isso. Maravilha. Bem, para você que não conhece, ou deve estar pensando, não, já conheço ele de algum lugar. Sim, ele mesmo é o Capitão Risca. E ele vai nos falar exatamente também da questão aqui de como surgiu a ideia do Capitão Risca. Mas para você entender de forma mais contextual, o nosso tema de hoje, na verdade, é muito ligado às finanças familiares, como construir estabilidade patrimonial e um futuro em casa. Na verdade, é uma conversa muito mais amena, leve, e que qualquer pessoa aqui nem precisa estudar para entender o que nós vamos falar aqui, porque vai ser efetivamente uma daquelas doses das 12, para vocês não poderem mais pecar em questões muito simples como finanças familiares. E quem fala com muita tranquilidade sobre isso é o Dr. Abrão. Então, Dr. Abrão, eu vou soltar aqui o verbo, ou melhor, vou soltar o verbo para que o Dr. Abrão fale para as pessoas que estão do outro lado quem é efetivamente o Dr. Abrão e como o Dr. Abrão tem, de alguma forma, dicas aqui para poder nos ensinar, aqueles que estão em casa, aqueles que efetivamente anseiam por uma estabilidade mais familiar e uma economia que, digamos, que seja além daquilo que os grandes doutrinadores trazem numa premissa mais complexa, mas aquilo do dia a dia. Então, doutor Abrão, é contigo, fique mesmo à vontade em poderes falar tudo aquilo que te apetecer. É com você. Ok, viva. Prontos, a apresentação foi bem feita pelo Chinguelês. Abrão Gulo é meu nome, economista. Muitos dos que observarão este podcast já me conhecem e sabem bem do que eu gosto de tratar. Eu sou economista essencialmente, mas ultimamente a sociedade me levou para o outro fórum, finanças. E quando olho para para as questões de finanças pessoais, fico muito preocupado porque é o princípio de tudo. Para te tornares um ótimo empreendedor, você precisa ter o domínio do mais básico daquilo que são as finanças. Agora precisamos perceber uma coisa: tudo na nossa vida gira em volta do dinheiro. Você precisa de dinheiro para tudo. Mas a questão é, como é que você enxerga o dinheiro? Para ter dinheiro o quê? Dinheiro podia ser qualquer coisa, chapadas ou bofas, por exemplo, né? Bicos. Agora, estaria aí disposto a receber chapadas só para ter isso que se chama dinheiro? Doutora Porque, Abrão, com o seu jeito sempre cômico de portar, vai lá, doutora Abrão. porque, Solta. porque, via de regra, dinheiro é só um meio que as sociedades acordaram
é um meio de troca apenas. E nós estamos de forma constante atrás desse meio. A grande questão que nos deveríamos fazer é: o que é que eu faço para que eu tenha esse meio de troca, para que esse dinheiro chegue até mim? Muitas vezes não fizemos isso. Há quem, por exemplo, somente lhe prometeram um dinheiro, Yeah, 50, 100 mil, já gastou na mente. yeah. Tá vendo? Então, é grave, porque a maior parte das pessoas tem uma mentalidade muito consumista. Sim. São poucos que pensam naquilo que é investir. Por exemplo, são poucas pessoas que dizem assim: olha, tenho 50 mil, 100 mil, ou como é que eu faço para multiplicar esse dinheiro? Não. Lhe entregam dinheiro, o homem desaparece. Há quem, quando recebe salário, desaparece. Só vem depois que acabou. Só vem depois que acabou. Tá vendo? Doutora Brown, é justamente aqui onde eu queria, de alguma forma, explorar. Dentro do âmbito daquilo que é a educação financeira, como você entende, ou no teu caso, como a educação financeira começou? Ela começou em casa ou, na verdade, foi aprendida com dor na prática? É, E só para finalizar aqui, e qual conselho efetivamente você daria, né? Ou você tem dado, posso assim dizer, como uma prática constante do dia a dia? Então, para você, a educação financeira começa em casa ou se aprende necessariamente na prática? Educação financeira deve necessariamente começar em casa. Eu aprendi a educação financeira da forma mais difícil, porque eu venho de uma família muito complicada, né? Na altura, Complexo. muito complexa. Quer dizer, venho daquelas famílias em que a necessidade sempre morou, né? Tivemos aí o básico, mas entretanto havia a necessidade de cada vez racionalizar mais. Só para termos aqui uma noção, eu comecei a pagar a minha formação quando comecei a frequentar a 8ª classe. Sim. De lá em diante, os meus pais já não financiaram a formação, não porque não queriam, mas porque não havia possibilidade. Então eu comecei a trabalhar muito cedo. Há uma expressão que um dos meus professores utilizou na 9ª classe que marcou-me muito. Ele disse assim: nunca dependa de uma única fonte de renda. Ok. Até ali eu marquei essa expressão e faço disso uma tradição. Ok. Eu aprendi a multiplicar, aprendi o efeito multiplicador, quando na verdade muitos só têm o efeito subtração. Sim. Eu aprendi a multiplicar o dinheiro. Então, a educação financeira não é sobre ter muito, é sobre saber proteger o pouco que você tem e arranjar formas de rentabilizar, porque as necessidades são ilimitadas, mas os recursos são escassos. Então, a questão é como é que você preserva o que tens. Porque se você não preserva o que tem, na ânsia de ter mais, você vai desperdiçar sempre. Uau. Porque você não tem essa construção definida. É necessário conservar primeiro aquilo que você tem, entender o que você tem feito com o que você tem, antes de ter um anseio de ter mais. Porque o ter mais pode te levar a situações bem mais complicadas se você não tem uma construção bem feita. Boa, interessante abordagem aqui. Olhando para uma realidade mais local, e também pode ser até conjuntural, se levarmos isso a um nível mais de continente, a realidade das famílias africanas, muito se trabalha, mas ainda assim muitos continuam frágeis financeiramente. Na tua visão, quais são os maiores problemas, tanto como economista, e claramente tens uma visão macroeconômica e micro, naturalmente vais conseguir nos dar aqui um subsídio. O que está na base, onde o trabalho versus o resultado não é proporcional, sobretudo na realidade africana? Ok, primeiramente em África nós temos um grande problema que é a distribuição desigual da riqueza. Ok. Só para o Chingueles ter aqui uma ideia, há quem na vida começa com 1 ou está no 0, começa com 1, 2, 3. Há quem está no -10. Você precisa ralar muito só para chegar no 0, Sim. porque -10 com 1, -10, o 1 acaba por ser maior. Até o 0 é maior do que -10. Então, já estamos a ver como é que essa fragilidade nos açoita, cada um de nós, né? Você precisa se esforçar mais para conseguir ter o básico. E depois, um outro problema que temos é que nós fomos transformados em grandes consumistas. O problema do dinheiro não é essencialmente o dinheiro, é a forma como a nossa mentalidade está construída. Nós somos grandes consumistas. Há quem estas horas está em casa a nos ouvir. Se receber 20 mil kwanzas, vai desaparecer de casa. A questão é, o que é que me fez desaparecer de casa? É muito emotivo.
Há quem tem 50 mil kwanzas, só diz vamos e me segue, mas vamos aonde? Me segue, tá vendo? Quer dizer, ele também já quer ser patrão, já quer ter algum cargo de supremacia só pelo facto de ter aquele poder. Então nós aprendemos que nós aprendemos a gostar muito do poder e gostando muito do poder sem trabalhar muito, ou seja, nós queremos cada vez dar pouco e ter mais resultado, que é antagônico e não é possível. Não, mas cá entre nós, nessa abordagem, sobretudo, há um contrassenso. Uhum. Porque se tu veres, a minha questão aqui é: as famílias africanas barra angolana até trabalham muito, o famoso work hard. São pessoas que acordam 3, 4, 5 horas da manhã e vão fazer de tudo para poderem ganhar dinheiro, trazer o pão. Mas a ideia justamente que contrasta isso é que elas trabalham muito, mas ainda assim são frágeis financeiramente. Que quando surge um determinado problema, carece de contribuições excessivas, carece de pareceres de terceiro para poderem anseiar aquilo que são, na verdade, as necessidades pessoais ou até de um grupo restrito. Então, talvez o grande problema não caia aqui, tanto mais que recentemente surgiu uma abordagem de um influenciador ou famoso, sei lá, angolano, em que tornou-se, na verdade, aquilo meio que uma ofensa direta para alguns e para os outros um ato de reflexão de que os angolanos ou os jovens angolanos não gostam de trabalhar. Então, o problema talvez não seja o trabalho, porque o trabalho até as pessoas trabalham, têm vontade. Mas a questão é, ainda assim, mesmo trabalhando bastante, work hard, ainda as famílias são frágeis porque não ganham na proporção do próprio trabalho. Então, eu queria explorar aqui com a tua visão muito cirúrgica o que é que está no encauce desta problemática. Porque também não vamos ser justos e verdadeiros dizer que é falta de trabalho. Nós temos mães que estão a sair lá do Quicolo para vir vender na baixa. Dizer que essa pessoa não gosta de trabalhar ou não trabalha, não estaríamos ser honestos intelectualmente, posso assim Prontos. dizer. Sim, prontos. Nós precisamos entender como é que a macroeconomia funciona. Exatamente. Hoje nós temos pouco mais, ou seja, nós temos um nível de desemprego real acima dos 20%. Ok. E temos uma economia informal acima dos 80%. Logo, temos apenas 20 ou menos deste número que são formais. Quer dizer que a probabilidade de você conseguir um emprego normal aqui na banda é muito É difícil. mais fácil o informal. Exatamente, é mais fácil o informal. E o informal como é que paga? Depois, nestes 20% que estamos aqui a pensar que são formais, há ainda aqueles que são semiformais. Uau. Quer dizer, ele é formal documentalmente, mas informal na operação. Yeah. Então, isso complica cada vez mais. Hoje estamos a falar de que o salário mínimo nacional devia ser 100 mil, Yeah. mas há empresas que são vistas como formal, pagam 30 mil. Verdade. A questão é quem fiscaliza isso? Ninguém. E depois, nós estamos a levar teorias de que os jovens não gostam de trabalhar. Em 10 jovens, daquilo que é possível na economia formal, somente 2 conseguem um emprego formal. E para conseguir esse emprego formal, é duro. E depois, nós não construímos a mentalidade dos jovens para se autossubsisterem. Não, nós construímos a mentalidade dos jovens para serem bons matemáticos, bons físicos, para depois trabalharem para alguém. Por exemplo, agora imagine isso. Construímos a mentalidade da juventude toda para essa direção. E não há empregos para absorver essa malta, complica. E depois aqui há um déficit grande. Há muita procura por trabalho e há pouca oferta. Quando há pouca oferta e muita procura, o que acontece? Os empregadores têm uma posição privilegiada, descartam com muita facilidade as pessoas que são empregadas. Barganha. Exato. Ele se sonhar que amanhã o Chinguelesse, ele se sonhar que o Chinguelesse lhe fez confusão no sono. Ou seja, sonhou com o Chinguelesse, que é já funcionário dele, tá vendo? É para tipo, me puxou, me atirou de um sítio. De manhã chega chateado para Chinguelesse, eu também estou a te ver bem, tá despedido. Yeah. Tá vendo? Qual razão? Por É qual pra sonhar razão? contigo, você é bruxo. Exatamente, sonhei contigo, você é bruxo. Mas, bom, E às vezes até é uma influência da família, a esposa não gostou do funcionário, o filho não gostou do funcionário e acabam por se desfazer os vínculos familiares. E nós não procuramos entender qual é o impacto que isso cria. Imagina, um indivíduo que foi desempregado, qual é o impacto que cria de forma direta para as suas famílias e de forma indireta para aqueles que dependem dele e para a sociedade de uma forma geral. bom, interessante e entramos naturalmente. E eu adoro justamente quando o nosso podcast segue uma direção daquilo
que é o curso normal das coisas. E as perguntas vão se interlaçando. Isso, para mim, é super fantástico. Já agora que se abordou aqui uma questão extremamente sensível e importante, eu acho que até de âmbito nacional e talvez regional, sobretudo da África, entendermos, porque nós temos no podcast anterior, e você que está aqui, que ainda não nos segue, segue já, subscreve no canal, compartilha e comenta, e podes voltar nos podcasts anteriores, este que é antes deste, efetivamente, que nós falamos sobre o mercado informal, onde tivemos aqui o Nelo, que trouxe aqui grandes insights sobre o mercado informal que nós não tínhamos noção, e você, na verdade, vem reforçar de novo isso, que é a nossa economia é 20% formal e 80% informal, mas há uma desorganização na percepção de ideias e também execução, talvez, de alguns projetos, porque nós olhamos muito para o mercado formal, que não representa quase nada naquilo que seria a organização da própria sociedade como tal, e ignoramos o 80% que é o informal, onde efetivamente a nossa economia é dependente em todos os aspectos. Então, eu penso que quem não viu, veja esse outro podcast e que vai fazer todo sentido o que o Dr. Abrão falou. E pegando aqui a deixa da questão cultural, estávamos aqui a falar do empregador sonhar contigo e te despedir, que é uma realidade factual, dizer que não, talvez só nunca olhaste com os olhos de ver, mas há muitas pessoas que vivem isso. Até que ponto a cultura familiar influencia na relação com o dinheiro, na tua percepção? Porque, de um lado, nós temos aqui a questão de digamos, de oportunidade. Do outro lado, temos a questão mesmo de não saber tratar o dinheiro, porque também, do mesmo jeito que tem pessoas que trabalham muito e ganham pouco, tem pessoas que ganham muito e não sabem gastar esse próprio dinheiro, ou não sabem canalizar. Acho que esse termo seria o ideal. Qual aqui subsídio que o Dr. Abrão poderia nos trazer para perceber esse fenômeno? Porque lembrando, o nosso podcast aqui não é só um podcast normal. Aqui é justamente consciencializar as pessoas. Trazemos aqui narrativas que efetivamente façam todo sentido naquilo que é o dia a dia das empresas, das famílias e, sobretudo, desse grandioso país que é Angola. Então, doutor Abrão, é contigo. Ok, nós temos problemas culturais sérios. Nós convivemos com sofrimento durante muito tempo. Sim. Quando você convive com sofrimento durante muito tempo, você olha assim na linha do tempo, o teu pai sofreu, o pai do teu pai sofreu e assim sucessivamente. Você começa a desenvolver um tipo de vingança. Tá vendo? Você fica empregado, tá vendo? E aí começas a ganhar 200 mil, 500 mil. Então você entende o quê? Eu vou me vingar pelas gerações que já passaram. Então você diz assim, olha, assim que eu ganho 500 mil é só consumo. Somente consumo. Eu quero ter o que todos da minha geração não tiveram. Só que você esquece de um detalhe importante. Você esquece que o futuro vai chegar. Sim. E quando o futuro chega, fica mais difícil para o teu descendente, porque ele não aprendeu nada de ti. Sim. Ele entendeu que você é um altamente consumista e vai levar essa ideologia até quando ele formar a família dele. Então, nós estamos na linha do tempo a criar pessoas assim. E depois, o outro grande problema é o quê? Culturalmente, as pessoas estão a nascer porque o meu filho vai me sustentar, que é o outro erro. Você não nasce filho para te sustentar. Via de regra, nos tempos bíblicos, Abraão, Jacó, tinham riquezas que deixavam como herança para os seus filhos, que é para começarem do tal número 1 ou 2. Vem do menos ideia. Exatamente. Agora você não. Você quer cafricar o teu filho que começou a trabalhar agora, tá vendo? Então, sofrimento acaba sendo premeditação até dos próprios pais. Exatamente, porque ele ao invés de nascer um filho, nasce um funcionário, tá vendo? Tá a pagar a escola do filho, mas com o propósito de quê? Não, você amanhã, Vai me quando... sustentar. Exatamente, tá vendo? O filho já começa a estudar com essa responsabilidade. Depois o que acontece? Ele consegue um emprego, precisa, tem o pai em casa, o pai que é o chairman de casa, Sim. mas dão toda a responsabilidade No da miúdo. cozinha pro miúdo. Amanhã esse miúdo vai arranjar a sua família. Depois o que vai acontecer? Quando ele entender que também tem sua prioridade, que é a família dele, deixa de dar a mesma proporção que dava aos pais, necessariamente. Depois quem fica mal na fita? A esposa. E a relação, Tá vendo? o problema entre a nora E sogra. Tá vendo o problema? Onde é que os problemas nascem? É grave. Boa, Tá- boa, doutora Abrão, eu queria explorar isso, mas isso daí
vai gerar outro tema, mas eu queria assim. Então, na tua percepção, o problema é falta de rendimento ou falta de educação financeira? É falta de educação financeira essencialmente. Quando nós ganhamos poucos, devemos ser mais racionais. O nosso grande problema é, nós pensamos que o problema é essencialmente falta de dinheiro. Vamos só fazer assim um exemplo prático. Vamos imaginar que de hoje para amanhã todo mundo acorda com 10 milhões na conta. Não vai passar 6 meses, os ricos continuarão sendo ricos e os pobres continuarão sendo pobres. Por quê? Por causa da mentalidade. Porque quando começarem a ganhar os 10 milhões, ou quando receberem esses 10 milhões, sem esforço nenhum, você vai ver que no dia seguinte as pessoas vão comprar carro. Ele não sabe como sustentar o carro, mas vai comprar carro. Ele só vai consumir aquele dinheiro. Estamos a falar de menos do que 10 ou 15% das pessoas no nosso país que vão pensando em investir com aquele dinheiro, que olham para o futuro. Nós não olhamos para o futuro, infelizmente. Os rendimentos são poucos que nós recebemos daqui da nossa economia, mas o dinheiro existe. A grande questão que nós devemos fazer é como eu faço para atrair o dinheiro para mim. Eu tenho cá uma questão muito forte, que é, nesse sentido, herdamos hábitos financeiros ou construímos novos hábitos financeiros? Nós temos que, de um lado, perceber quais são os hábitos que nós já temos hoje, que muitos desses hábitos foram aqui tratados, são questões culturais. Temos que cortar. Há coisas que nós hoje, na era da modernização, precisamos cortar alguns conceitos antigos. Ainda há jovens da nossa era que estão a fazer muitos filhos. Estão a fazer muitos filhos pensando que não, às vezes um vai morrer. Pensando, quer dizer, você não pode fazer 10 filhos a pensar que não, um vai morrer e depois o mais agravante é que nenhum morre. Depois fumo, tá vendo? Fumo, por quê? Começamos a dar chapada nas crianças quando está a pedir iogurte, agora está a dar chapada na criança por quê? Papai quer iogurte, chapada. Tá chapada na criança por quê? Se ele não pediu para vir ao mundo e você mesmo é que fizeste amor e a criança veio. Então, nós temos que desconstruir isso e depois munirmos de novos hábitos. Quando nós ouvimos sobre literacia financeira, independentemente do sítio, a partir de um podcast como esse, de um livro, é para aplicar. Olha, quem vai ouvir esse podcast e ainda vai dizer assim, isso aqui não é para mim, é coisa para rico. Não! Finanças pessoais ou literacia financeira devia ser a mesma coisa para pobre, porque nós é que queremos mudar o paradigma. Uau. Tá vendo? Grande dica, eu gostei desse. Literacia financeira não é coisa para rico, Não, é para pobre, porque nós é que estamos no negativo. Boa. Doutor Abrão, trouxemos aqui vários subsídios que eu acho extremamente relevante e demos aqui muitas gargalhadas positivas, mas eu queria aqui explorar agora alguns aspectos que vão mais em direção da construção. Então a minha questão para você seria o seguinte: qual deve ser o primeiro passo para organizar a vida financeira das famílias? O primeiro passo para organizar a vida financeira das famílias é orçamentar. Nós só vivemos mesmo assim, tipo, amanhã acordei, não sei, não tenho um plano, não tenho nada. A maior parte das famílias não tem plano. É necessário, a partir de hoje, sentar. Como é que é a nossa vida? Estruturem ainda a vossa vida. Quais são os nossos gastos? Como gastamos? Será que os nossos rendimentos casam com os gastos que nós realizamos? E se não, onde é que está a sair o outro dinheiro que utilizamos? Muitas famílias se endividam no silencioso, tá vendo? Ele sente que cada vez mais o dinheiro passa tipo visualização única do WhatsApp, tá vendo? Abriu, já não viu mais outra flash. Uau, tá vendo? Por quê? Aqui o capitão Lisca já tá entrando nesse corpo. Por quê? Ele começa a se endividar dessa forma. Imagina uma família que não tem um orçamento. Eles sobrevivem assim. O rendimento total de casa é 100 mil. Mas ele pede emprestado o juro na Jurelma, aquele chapa 50. Os que estão em casa sabem. O que é isso? Olha, mano, aquilo emprestou 50, paga 75. Metade do valor e é mensal. Não faz isso. É verdade, imagine. Você ganha 100 mil, pede juros de mais 50 mil, certo? Quer dizer, naquele mês, com o que você vai pagar no final do mês 75 mil. Quer dizer que quando o teu valor do salário vier 100 mil, você já não tem 100 mil, tem 25. Sim. A tua vida, ou seja, você construiu a tua vida com aqueles 100 mil ou mais. Sim. Logo, você só terá 25 em termos reais. Sim. Você começa a se endividar de forma contínua. Sim. Então, bola de neve. Exatamente. Há quem está nos ouvir em casa que o cartão multicaixa já não está com ele. Está com os agiotas.
Ele só sabe que o salário caiu porque os colegas comentaram no serviço, mas ele já nunca conheceu mais o sabor de ter o dinheiro na mão. Então, nós temos que vencer isso. E a melhor forma de vencer isso é orçamentar. Você precisa entender quais são as minhas despesas fixas, quais são as minhas despesas variáveis. E eu, quando falo de despesas fixas, é renda de casa, a nossa própria alimentação, água, energia. E as variáveis, porque é para você entender o que é prioridade para ti naquele momento. Nem tudo é prioridade. Roupa você não compra todos os meses. E há outros consumos que nós também não fizemos todos os meses. Mas para que você tenha essa leitura objetiva, tem que escrever e orçamentar. Olha, com alimentação é 100 mil, com alimentação é 50 mil. Porque quando você não faz isso, até dentro da própria casa, a esposa está a mexer. Boa, e Que é grave. nesse ponto mesmo dos casais, tem aqui uma segunda pergunta. Casais devem falar abertamente sobre dinheiro? Devem falar abertamente sobre dinheiro, porque a construção familiar é extensiva. Então vamos só imaginar, em inglês. Nós que nos vimos mesmo assim, transpiramos-nos no leito conjugal, não vamos falar de dinheiro. Yeah. Faz sentido mesmo, tipo, vocês que têm intimidade não falam sobre dinheiro, que é o que mantém, é uma das grandes particularidades daquilo que alimenta a vossa relação, porque vamos ser honestos, um casal pode ter muito amor, mas se faltar dinheiro, amor com fome é complicado. Você começa a ver que o outro é feio, tá vendo? Olha a cabeça dele. Já foi para a última minha pergunta desse bloco, que o amor sem alinhamento financeiro sobrevive. E deixa eu colocar aqui um parênteses. O nosso convidado do outro podcast, que é o Edvaldo Tito, ele falou sobre uma expressão que eu gostei muito. Também você que não assistiu esse podcast, volta, que nós temos podcast top, convidados top. Ele falou sobre uma terminologia que é infidelidade financeira. Eu curti muito desse tema. E eu acho que vou trazer aqui de novo, que essa questão que você colocou aqui. O amor sem alinhamento financeiro sobrevive? Não, a médio e longo prazo não sobrevive. Sabe por quê? Imagine, a família, é o que eu disse no princípio, a nossa vida toda é feita de custo, nós gastamos todos os dias. E no amor não é diferente, o amor precisa ser alimentado. Você não vai viver 5 anos, 10 anos, 15 anos trancado em um sítio. Você quer sair, por exemplo, vamos para um resort com a esposa, mas isso exige ter dinheiro. Agora a questão é, se você não tem aqui um alinhamento financeiro, se a família não tem um objetivo, a relação fica só assim. Porque quando você não tem um plano, fica peça do plano de alguém. Se a tua família não tiver um plano construído, vocês vão ser peça para as outras famílias, tá vendo? Vocês serão fonte de renda para as outras famílias, porque vocês estão a sair do vosso quadrado para olhar outros quadrados. Nós, como chefes de família, marido, mulher, concentrem-se no vosso quadrado. As necessidades são ilimitadas. As pessoas nunca vão parar de vos pedir. Mas vocês é que têm que entender qual é o momento certo de dar. Nem todo momento é para dar. Agora, será que a tua família tem um objetivo? E o objetivo muitas vezes está associado a questões financeiras. Então, se eu não falo sobre questões financeiras no lar, se não fizermos alinhamento financeiro, então não temos um objetivo, mas um outro objetivo vai se sobrepor. Porque quando você não tem um plano, as coisas mesmo assim acontecem. Se acontecem para bem ou mal, você não sabe, porque você não tem como medir. Boa, contrastando um bocadinho com a primeira questão, que deste uma resposta muito positiva, falaste que para as famílias se organizarem financeiramente, primeiro parte de termos um orçamento familiar. E nesta ótica, como é que se monta um orçamento familiar simples? Um orçamento familiar simples monta-se da seguinte forma. Primeiro vamos olhar para... vamos sentar, né? E diz assim, no processo de orçamentação, é pai, mãe, filhos. Precisamos escrever como é que é a nossa vida, no que é que nós gastamos, quais são as nossas despesas. Primeiro, alistar todas as despesas e alistar todas as fontes de renda. É preciso que você conheça todas as fontes de renda. Eu não estou a me referir somente do salário. O segredo aí tem que ser quebrado. Os segredos têm que ser quebrados, está vendo? É alistar todas as fontes de renda e alistar todas as despesas mensais. Agora vamos quantificar, certo? Primeiro eu tenho que quantificar agora para entender o absurdo financeiro que eu já estou a cometer. Sim. Porque muitas vezes o que acontece? O orçamento é você vai fazer uma comparação entre a proporção do que você recebe no mês
versus o que você já está a gastar. Sim. E muitas vezes você vai sentindo que você hoje já está a gastar mais do que ganhas. Então, quando você perceber isso, ou se você perceber que não estás a conseguir poupar, é necessário fazer ajustes. É quando você vai para a orçamentação propriamente dita, que você vai dizer, olha, a minha despesa com alimentação não pode ser mais do que 100 mil kwanzas, por exemplo, porque se for mais do que 100 mil, vai prejudicar o nosso perfil financeiro. Então, é necessário disciplinar-se assim. Ajuda os familiares. Uma outra despesa que tem muito impacto nas nossas finanças pessoais é ajuda aos familiares. É errado ajudar familiares? Não é, mas você tem que disciplinar. Se você mensalmente ajuda familiares, tem que colocar um plafond. Olha, o meu plafond de ajuda aos familiares é de 50 mil kwanzas. Se esse plafond se esgotar em uma semana ou na primeira semana do mês, já não tem mais. É preciso disciplinar-se nessa medida, porque senão qual é a informação que nós vamos passar posterior? Ter dinheiro é fácil, tá vendo? Depois começam a te colocar numa posição de boss da família, a quem gosta. Assim foi para um pedido, para uma apresentação, tá vendo? Todas aquelas primas já me atrapalhando, olha, tá que cadeira, mano, vai comer quê? Olha, a quem gosta disso, tá vendo? Mas afinal estás a ser usado. Isso que é uma armadilha. É uma armadilha. Depois, amanhã, quando você perde essa massa, começam a te olhar assim, tudo passa por ti, procuram um novo boss. Depois você começa a perceber, olha, afinal nunca me amaram, só me precisaram, tá vendo? É triste. Não é que eu tenha vivido, eu presencio muito essa realidade, infelizmente. Então precisamos ter muita atenção, precisamos olhar para os nossos quadrados. As prioridades são diferentes. Amilcar pode ser meu irmão da mesma barriga. A partir do momento que cada um de nós vai procurar sua responsabilidade, as nossas prioridades mudam. Se você não perceber qual é a tua prioridade, você vai continuar a alimentar a prioridade do outro e você vai ser fonte de alimento para a prioridade alheia e ninguém... Muitas famílias destroem-se mesmo por isso. Exatamente. Não, Tá bom, vendo? e indo diretamente nessa parte mais prática, que eu acho que toda a família, tia, chamem todos a avó, anotem mesmo cada coisa que o doutor Abrão está a falar. Qual a percentagem ideal deveria ir para as despesas, poupança e investimento? Vamos falar para um cenário mais realista dos mais vulneráveis. Estamos a falar do salário mínimo. Como é que as pessoas conseguiriam sobreviver disto neste cenário que nós sabemos que é extremamente complexo? Como é que seria mais ou menos o ideal? O, o ideal, eu acho que o que nós precisamos fazer, a poupança exige ter hábito. O ato de poupar não é muito sobre a quantidade de dinheiro que você poupa, é o hábito. Você começa a ganhar gosto. Eu tenho estado a dizer, se você me conseguir, tão logo que cai o rendimento, retirar entre 10 a 20% daquele valor, já vou te agradecer. Aí já estás a discutir com os pastores. 10% do dízimo. Essa também é outra história. Você Já vou te agradecer. Já vou... vai ter que tocar nessa história. já vou- porque Isso tem destruído muita Isso é coisa. provocação. Olha, se você conseguir retirar entre 10 a 20% do valor que você recebe e não deixa para o fim, porque eu disse, as necessidades são ilimitadas. Nunca deixa para o fim essa questão de poupança. Sim. Quando o salário vier ou o rendimento que vier, você tira já uns 20 ou 15 ou 10%. Guarda. O que é que vai acontecer quando começares a fazer isso? Você começa a entender que faz sentido. Você guardou 5 mil, mais 5 mil. Quando passarem 4 meses, você sente que tem 20 mil. Afinal funciona. Depois, você começa a subir, porque você entende que cada sacrifício que você está a realizar agora está a proporcionar ganho. Mas aquele dinheiro que você está a guardar não é para ficar aí adormecido. É desenvolver a mentalidade certa para criar formas de aplicar o dinheiro. Não espera chegar a 500 mil. Então, você que está a guardar 2 mil, está a guardar, está a esperar que chegue até 500 mil. O problema é que durante esse período, muitos problemas vão ocorrer. Alguém partiu perna, tá vendo? Sim. E dinheiro chama problema. Então, quanto... Eu falo sempre, não esqueça que vai dizer, eu sempre falo assim, o dinheiro, se você não lhe dá destino, ele se dá. Exato, ele se dá destino, é mesmo assim. Então, é necessário termos aqui bastante cuidado com esses aspectos de forma objetiva. Você vai retirar esse valor para poupar, você vai pegar, por exemplo, 50% para aquilo que são as despesas essenciais, aquilo que te mantém vivo. Você primeiro tem que olhar assim, olha, quando você estiver a realizar a lista, olha assim, o que é que me mantém vivo? Ou seja, aquilo que se eu não realizar,
pode prejudicar diretamente o nosso bem-estar. Aponta, e nós temos que saber separar desejo de necessidade. O Amilcar Chinguelesse necessita de alimento, necessita de ter um espaço para morar, necessita de ter roupa para vestir. Ter carro não é necessidade primária para o Amilcar. Ter carro já é outra coisa. Tá vendo? Há quem diz assim, não, é para tu a sofrer porque não tem um carro. Não, você come, estás limpo, cheiras bem, estás a sofrer porque não tem carro. Carro é desejo. Tá vendo? Apesar de que nos dias de hoje, por causa da locomoção, você entende ser necessidade, mas para aquilo que são finanças pessoais, na essência, o carro não é uma necessidade porque vai te gerar custo. Bom, então, nesse sentido, eu gostaria que o Dr. Abrão apontasse qual é o número 1 dos erros das famílias ao gerirem o seu salário. O número 1 dos erros das famílias ao gerir os seus salários é justamente a falta de planificação. As famílias não têm plano. É o que eu já disse do princípio. Quem falha em planear, planeia o fracasso. Se você não planear, um outro plano vai se sobrepor. Não é teu, mas vai acontecer. É tipo assim, vamos decidir, eu, o Chinguelesse e o Eliseu. O Eliseu é o nosso homem das técnicas. Vamos dizer assim, olha, nós vamos dormir aqui durante 6 meses. As coisas todas estão a acontecer e depois você assusta que a barba branca saiu. Então, o tempo não depende de nós. Nós é que dependemos dele. Então, temos que aproveitá-lo da melhor forma possível. E aproveitar o tempo da melhor forma possível é planear. Quando você não planeia, e nós temos um problema sério, você não planeia, não organiza, quer dirigir. Você vai dirigir o quê? Você vai controlar o quê? Você não controla nada. Então, é preciso que tenhamos muita, mas muita calma, cautela, ao olharmos para as finanças pessoais. E a planificação é o primeiro erro. A planificação é o quê? É você olhar para como você tem a família, qual é o objetivo que você tem para a tua família. Há famílias que nunca viajaram, mesmo aqui dentro do país, mano. Então, isso é falta de plano também. É preciso que tenhamos isso de forma objetiva, porque a tua família tem que escalar, tal como um negócio. Você não cria um negócio para ficar estático no tempo e no espaço. Então, você também não cria uma família para não ter objetivo. Os objetivos precisam ser traçados e isso envolve, ou seja, cai sempre no processo de planeamento. E outra coisa é a disciplina. Mais do que planear, você precisa ter disciplina, ser fiel ao teu plano. A questão é, se você não tem plano, você será fiel ao quê? Uau. Deve-se viver abaixo do padrão ou mostrar prosperidade para me sentirem mesmo. Prontos. Para aquilo que é educação financeira, você tem que viver abaixo de uma linha do teu rendimento. Porque quando isso acontece ao contrário, exige um esforço financeiro bastante grande. E depois, nós somos pouco estratégicos, né? Nós ainda dependemos de fontes de renda com pouca flexibilidade. Porque nós entendemos que trabalhar muito é que é bom. Nem sempre. Trabalhar muito de esforço físico é que gera mais renda. Tem que se trabalhar de forma estratégica. E nós não aprendemos essas estratégias nem na escola, nem no bairro, muitas vezes. O que torna esse processo mais complicado. Então, você precisa viver uma linha abaixo para ter folga. Porque se você viver uma linha acima, você não vai ter folga, vai ter dívida. E se contraíres dívida de forma constante, você vai continuar vivendo uma vida de forma apertada. Porque há pessoas que hoje já vivem um pouco acima do que ganham. Depois o que acontece? Há um incremento no valor do salário ou no rendimento, já não sente. Ele desconsidera tudo. A empresa decidiu aumentar mais 50 mil. Para ele já não faz diferença alguma, porque ele já está muito acima daquilo que é a realidade dele. Então nós temos que ter os pés no chão. Entender que o meu nível é este. Não adianta imitar a vida do outro. Você não sabe o que o outro faz para conseguir o que tem. Se é lícito ou se é ilícito. Não imita e também não inveja. E a ideia do parecer até ser? Onde é que mora nisso? Não, nós temos que diferenciar dois aspectos. Ser e ter. Há quem pergunta se quem és, tem um mota. Eu não te perguntei se você tem mota. Quem és, tem uma vivenda. Eu não perguntei isso. Tá vendo, Chinguelesse? Há quem já não consegue dizer o que é sem apontar no que tem. Sim. Porque é o que a sociedade valoriza. Hoje, para a pessoa te dar peso, precisa saber o que é que esse homem tem. Por exemplo, se tiver que receber alguém e for uma pessoa que tem ou tem posses, ou tem uma função, ou tem um cargo de alguma expressividade, para mim essa aqui é pessoa.
Nós já não nos importamos pelo ser da pessoa, em termos de comportamentos, emoções, isso não nos interessa. Ele pode ser o mais chateado do mundo, mal educado, mal criado, mas se tiver dinheiro, essa é que é a pessoa. E até isso se instala nas famílias. Dizem assim: olha, você, assim, os pais aconselharem a filha, tem que escolher um bom homem. Sabe qual é o conceito do bom homem que os pais mandam escolher as filhas? Não, não sei. É aquele que tem massa. Ok. Tá vendo? Então, é a partir do berço que nós começamos a estrangular isso. Então, é necessário entendermos que o ser não é ter. Então, você luta primeiro para ser, se conheça. Quem é você? Você se pergunta assim mesmo, olha tipo o espelho e pergunta, quem sou eu? Não é, diga-me quem és sem apontar no que tens. Porque quando nós nascemos, não viemos com nada. Boa. Uma pergunta direta. Doutor Abrão, a tua família está a consumir riqueza ou está a construir uma riqueza? A minha família está a construir riqueza. Isso é um facto, porque eu luto, ou seja, todos os santos dias a nossa conversa é sobre investir em alguma coisa. Dinheiro não pode ficar parado, porque, tal conforme eu disse, as necessidades são ilimitadas. Hoje eu necessito, amanhã necessitarei. E à medida que o tempo vai passando, esse fluxo de necessidades sempre vai aumentando. Porque chega um momento que eu já não terei a mesma força física que tenho hoje. Então, à medida que vou amortizando, e esse é mesmo o efeito da amortização, né? Vou perdendo aquele esforço, preciso de cada vez ter mais renda para me fazer suster. A questão é, será que nós pensamos dessa forma, de uma forma, de forma geral? Então, nós temos que, de forma objetiva, começar a construir. O salário é semente. Tem que olhar para o salário como semente. A tua fonte de renda hoje é uma semente. Né? Olha para aquilo que você faz e pergunta: isso aqui para mim é um meio ou um fim? É importante fazer. O salário é um meio. Agora você precisa aplicar para um fim. Sabe por que o salário é um meio? Porque não depende estritamente de você. Amanhã você pode perder aquele rendimento, aquele emprego, por exemplo. E se perderes, você cria um escape. Nós não temos, são poucas pessoas que têm plano de fuga. O famoso plano de contingência. Exatamente. Perdeu o emprego, choro. Um mais velho mesmo tá aí a chorar porque perdeu o emprego. Assim mesmo com a esposa se abraçar, tá vendo? Tipo, vamos orar. Olha, orar também. O orar é com fortes fundamentos. Não é assim, você trabalhou mesmo 30 anos. Perdeu o emprego no mês de abril. Já estamos se pegar em mão. Vamos orar porque a vida aqui está difícil. A sair ranho. Um mais velho. Não vamos fazer isso. Doutor Abrão, Isso também é atrocidade, isso. essa dica me mata. Doutor Abrão, respostas curtas. Um hábito financeiro diário. Um hábito financeiro diário. Olha, são vários. Deixa aqui pensando num assim. Gastar menos do que se ganha. Uau, Todos os dias. uau. Eu quero mesmo respostas curtas. Pior decisão financeira comum nas famílias. Pior decisão financeira comum nas famílias é comprar ativo que tem parecer de passivo, que tem efeito, que tem fluxos financeiros passivos. Posso dar um exemplo? Podes. Um carro, por exemplo, as famílias compram um carro, mas é um carro para o uso doméstico e não criam um orçamento para tal, porque o carro precisa de combustível, manutenção e etc, etc. Então vai gerar fluxos passivos. Boa. Comprar casa cedo ou investir primeiro? Investir primeiro. Riqueza discreta ou ostentação? Riqueza discreta. O que é que significa liberdade financeira para ti? Liberdade financeira para mim significa gastar menos do que ganho, ter margens para depois conseguir consumir, ou seja, realizar os meus anseios sem ter dor no coração. Uau, uau, uau. Se tivesses apenas 3 conselhos para transformar as finanças de qualquer família angolana a partir de amanhã, quais seriam? Planeiem, poupem e poupem. A palavra de ordem aqui é poupar, porque é a partir do poupar que você consegue realizar muitas outras coisas na vida. Uau, uau. Bem, a título mesmo conclusivo, qual é a visão do Dr. Abrão em torno de congregar as crianças, no caso os filhos, a terem literacia financeira? Com qual idade
E como os pais deveriam fazer isso? Dando mesada, promovendo o trabalho, estimular a meritocracia. Qual é a solução que o Dr. Abrão apontaria para esta problemática? Em casa, a palavra, ou seja, falar sobre dinheiro deve ser um aspecto bastante razoável, bastante calmo e de bastante acessibilidade. É preciso fazer com que as crianças entrem nesse ritmo para conhecerem uma variável que é muito importante: restrição orçamental. Por Uhum. mais que você seja pai e mãe, tenham muitas possibilidades, o teu filho precisa entender que os recursos são escassos. Então, se vocês entenderem que os filhos vão receber uma mesada, precisam de alguma forma monitorar o que é que eles fazem com a mesada que recebem. É importante que assim seja. Há pais que estão a trocar a presença deles na vida dos filhos com dinheiro. Sim. Ele diz É assim: olha, forte. exato, quer um iPhone, toma. Quer dizer, ele satisfaz todas os anseios do filho, só para o filho não lhe criticar pelo facto de não ter tempo de estar junto com ele. Então, esse é um grande erro que nós temos estado a cometer. Depois, você começa a criar um indivíduo estranho em casa. Há coisas que esse indivíduo vai começar a fazer, que vai precisar necessariamente do teu tempo. E ali já será muito tarde para você resolver alguns problemas. Então, é necessário que, de forma objetiva, olhemos para isso. Vamos dar mesada aos filhos, sim. Qual é o valor? E o que é que ele normalmente faz com o valor da mesada? É preciso entender isso, porque nós estamos a viver numa sociedade com bastantes deturpações e com muita facilidade os nossos filhos podem ser desviados. Então, ele precisa entender que a restrição financeira existe e que quando ele se tornar pai ou mãe dentro de uma nova família, precisa desenvolver isso. Porque se assim não for, em períodos de ausência de capital, ele fica numa situação difícil. O pai não é eterno. O pai desaparece, a mãe pode desaparecer, os recursos não são eternos, podem acabar. E quando acabar? Será que você. E a pergunta que nós devemos fazer é: se eu partir hoje, se eu morrer hoje, será que a minha família consegue continuar? Ou estão extremamente dependentes de mim? Esse é o grande ponto que nós devemos ter hoje como reflexão. E se a resposta for não consegue, então comece a muscular a tua família e torna elas autossuficientes, fortes, para poderem continuar sem você também. Uau, uau. Top, top, top. Top. Doutor Abrão é demais. Doutor Abrão, eu não poderia terminar esse podcast sem falar do Capitão Risca. Quem é o Capitão Risca? Epa, o Capitão Risca é aquele indivíduo que ele age assim: 80% das decisões dele são emoções e 20% é razão, ou menos do que isso. O Capitão Risco é alguém que entrou para um supermercado sem plano algum, tá vendo? Ele sabe que na conta tem 1 milhão de kwanzas e olha assim para uma TV, 500 mil. Ele fala: não, olha, ainda ficou 500, 500, 500, 500, 500, vai acabar. Tchua! Tá vendo? Tá vendo? Olha, e há quem quando tem dinheiro na Esse conta. João que me Tá mata. vendo? E há quem quando tem dinheiro na conta começa a transpirar, tá vendo? A mão coça mesmo, tá vendo? Coça. Ele começa a maciar. Já não Tá tá vendo? bom. Ele começa a maciar a mão com o cartão, tá vendo? Começa a maciar com o cartão multicaixa, tá vendo? Vontade dele é de pegar os 2 cartões que tem e riscar em 2 TPA. Tá vendo? Ou dá um mortal, ok, mas ele só quer mesmo gastar, tá vendo? Ele gosta de ouvir aquele barulho da máquina, tá vendo? Ele gosta. Então, o Capitão Risco é esse indivíduo que não tem controle racional sobre o seu próprio dinheiro. Então, nós temos que ter uma abordagem diferente, uma abordagem mais racional, e finanças é agir com razão. Não ajam com emoção. Se você agir com emoção, é mesmo autêntico Capitão Risco, tá vendo? Salário veio, tá a procurar sítio para ir, Esse é um Capitão desequilíbrio da Risco. economia familiar. Exatamente. Salário caiu, tá a procurar sítio para ir, Capitão Risco. Sexta-feira, tá a procurar sítio para ir, Capitão Risco. Quer dizer, você sempre que recebe uma massa, tá a procurar caminho, Capitão Risco. Esse é um sintoma de ser Capitão Risco. Uau, maravilha. Doutor Abrão, dica final, conselhos, recomendações e tudo que você achar que faz sentido partilhar aqui conosco. Ok. Estamos a viver numa época muito, muito difícil, né? É uma época em que a economia nacional
aos olhos daquilo que são os manuais, não está boa. E quando nós olhamos na nossa perspectiva real, sentimos que não está boa. Se estamos a governar bem ou não, eu não sei. Mas o que precisamos entender aqui é: responsabilidade sobre finanças pessoais é tua. Se responsabilidade sobre finanças pessoais é tua, eu te passo outra informação. Angola não está à falta de dinheiro, tem dinheiro, só não está contigo. Então, crie formas, crie mecanismos. Todos os santos dias que você dormir e acordar, comece a se perguntar o que é que eu posso fazer para trazer o dinheiro até mim. Sim. Você precisa desenvolver alguma coisa para que Grande as pessoas dica, paguem. gostei. Porque senão, se você dormir e acordar, tá a gastar vida. Você vai assustar mesmo a avó. Tá vendo? A avó Eliseu, o dente já saiu, dente já só ficou com um dente. Depois você só pede morte, quero morrer. É uma frustração antecipada, né? Há quem essas horas mesmo, há quem vai ouvir esse podcast e já estava a pedir morte. Se calhar já encomendou fio para se enforcar, mas agora aqui surgiu a solução. Não se enforca ainda. Você precisa salvar os teus, porque você tem 5, 10 filhos. Yeah. Você precisa salvar eles, coloca numa posição, pelo menos para eles começarem do zero. Não começarem mais da posição onde se encontram. Então, Maravilha. isso, nos alinharmos, vamos chegar lá. Tenho fé. Maravilha. Esse é o Dr. Abrão Angulo, ele que é economista, colunista também e consultor e formador. Um parceiro ativo, um amigo e um companheiro desta batalha. Eu penso que o podcast de hoje foi extremamente diferente, porque é um podcast com uma linguagem 100% leviana, porque queremos sim invadir as vossas casas, trazer essa mensagem àqueles que efetivamente queiram perceber sobre como o mundo funciona e como nós tiramos vantagem disto, porque de forma ativa temos que contribuir também para a sociedade na qual nós estamos inseridos. Este podcast é Ferril Centro de Negócio e eu tive como convidado aqui o grande Abrão Angulo, e você que me acompanhou, gratidão pelo suporte e por estar sempre a torcer aqui por nós. É muito trabalhoso fazer isso que nós estamos a fazer, é muito investimento e eu não peço nada a você, por simplesmente só agradeceria se você se inscrevesse no canal, compartilhasse e tiravas algum tempo de dizer qual das maiores lições, qual é a dúvida que tu tens e naturalmente nós vamos respondê-lo. A nossa ideia aqui é participar de forma ativa, de outras formas também, que de alguma forma engrandeçam essa nossa grande nação. Eu sou Amilcar Chingelesse e podes me encontrar nos canais por Achingelesse. Temos outras redes como o Centro de Negócio e também Dr. Abrão, encontras ele no TikTok, no Instagram e no LinkedIn como Abrão Angulo. Então, nos vemos na próxima semana e até mais. Saúde, tamo juntos. Boa. Valeu.